Olá, você está ouvindo o podcast A Páscoa do Cordeiro, seu devocional em série no Evangelho de Marcos, capítulos 14 a 16. Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Um julgamento é alvo de grande curiosidade e espanto para a sociedade. Muitas pessoas têm sido julgadas por suas atitudes, sendo muitas delas culpadas e algumas inocentadas. Quantos julgamentos famosos nós podemos elencar que, de certa forma, movimentaram um país inteiro? Podemos destacar os julgamentos de Suzanne von Richthofen, que matou seus pais enquanto eles dormiam, do casal Nardoni, que jogou a sua pequena filha de um prédio, ambos condenados pelos crimes que cometeram. Entretanto, há relatos de pessoas que foram acusadas e condenadas injustamente, como é o caso de Edir Bolden, um homem de 46 anos, condenado por homicídios relacionados ao tráfico de drogas, que passou 22 anos preso injustamente em Illinois, nos Estados Unidos, por causa de um erro jurídico. Sim, a justiça humana pode falhar, e ela falhou absolutamente quando condenou o Filho de Deus à morte. Depois de ter sido traído e abandonado pelos seus discípulos e seguidores, Jesus Cristo foi preso e levado perante os seus acusadores para ser julgado. Tal julgamento fora cuidadosamente organizado pelos membros do Sinédrio, composto pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Cristo passou por 2 julgamentos antes de ser crucificado, um judaico e outro romano. O julgamento judaico aconteceu em 3 etapas: uma audiência preliminar diante de Anás, o primeiro sumo sacerdote, como é relatado no Evangelho de João, capítulo 18. Depois, perante todo o sinédrio no período da madrugada, dirigido pelo segundo sumo sacerdote, Caifás, genro de Anás, no pátio da sua própria casa. E, por fim, na sessão matinal do sinédrio. Da mesma forma, o julgamento romano também aconteceu em 3 etapas. Primeiramente perante Pôncio Pilatos, depois perante Herodes Antipas e novamente perante Pôncio Pilatos, quando Cristo recebe a sua condenação à cruz. Os textos que lemos tratam da segunda etapa do julgamento judaico. Contudo, o julgamento pode ser caracterizado como inadequado, tendo em vista os seguintes apontamentos. Primeiro, Jesus foi condenado ilegalmente. Podemos destacar que este julgamento de Cristo é ilegal pelos seguintes motivos. Porque tais julgamentos eram proibidos de acontecer à noite. Como mandava a tradição, os réus deveriam ser julgados durante o dia. Segundo, esses julgamentos de ordem religiosa deveriam ser julgados exclusivamente no templo,
Cristo estava sendo julgado no pátio da casa do sumo sacerdote. E por fim, esses julgamentos não deveriam ser feitos com pressa. Os casos deveriam ser examinados cuidadosamente. Cristo estava sendo julgado fora do templo, no período da madrugada e com pressa, a fim de silenciar a sua voz e, por fim, a sua influência sobre as pessoas. Isso mostra claramente que seu julgamento não era apenas inadequado, mas era ilegal. Jesus também foi condenado injustamente. Marcos relata que durante o julgamento na casa do sumo sacerdote, os fariseus buscavam algum testemunho para embasar as suas acusações. Contudo, dentre todos os que falavam e atentavam contra o Cordeiro, nenhuma palavra procedia, pois eram infundadas e falsas. Dentre os acusadores, um se levantou dizendo que Cristo havia dito que destruiria o templo em 3 dias e o reconstruiria não com mãos humanas. De fato, Cristo disse tais palavras ao se referir ao seu próprio corpo, quando após morrer, ressuscitaria 3 dias depois. O fato de ter passado 3 anos quando essas palavras foram proferidas pode ter chegado deturpada aos ouvidos dessas pessoas. Aqui aprendemos como uma mentira pode fluir de forma perversa de uma verdade. Ao distorcer as palavras de Jesus, seu acusador buscou nela motivos para condenar o Senhor. Muitos, ao longo da história, têm feito o mesmo, ao perverter a palavra de Deus para desacreditar a verdadeira religião e formar terríveis heresias com as quais endossam seu poder e ganância. A mentira é um pecado muito comum na vida das pessoas e pode causar grande destruição. Devemos ter cuidado para não distorcer a palavra de Deus para justificar nossos maus comportamentos e nossos maus pensamentos. Uma regra básica para entender bem as Escrituras é ler o texto dentro do seu contexto. Não sejamos tolos em fazer uma rápida interpretação do texto bíblico. Recorramos ao doce Espírito que ilumina nossa mente, nos dando recursos como bons comentários, livros, Bíblia de estudos, assim como pastores e mestres preparados para instruir na fé todos os que buscam a Deus com sinceridade de coração. As palavras daquele acusador ainda não deram um total fundamento para que condenassem Jesus. Assim, vemos não apenas que Jesus foi condenado ilegalmente, mas também injustamente. Entretanto, Jesus também foi condenado por afirmar a sua divindade, assim como a sua humanidade. De forma perspicaz, o sacerdote pergunta a Jesus se ele não responderia aquilo que disse o acusador. Cristo fica em silêncio. Então o ardiloso sacerdote pergunta se ele era o bendito Filho de Deus. O adjetivo bendito aqui tem um significado de grande importância, pois deriva de uma palavra hebraica atribuída apenas a Deus. Assim, o sacerdote perguntava se Jesus era Deus. A resposta de Cristo foi afirmativa, e ele ainda disse que todos veriam o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ao dizer essas palavras, Cristo afirmava tanto a sua plena divindade quanto a sua plena humanidade. A expressão Filho do Homem diz respeito à sua encarnação, bem como à sua missão como Messias, o enviado de Deus. Cristo aponta a grande verdade que aqueles homens odiavam ouvir. Muito se fala que Jesus morreu apontando os erros de uma classe opressora, condenando a opressão de uma elite romana e judaica em detrimento dos pobres e necessitados. Contudo, apesar de Cristo ter denunciado os males da religião judaica, a morte de Jesus se deu por causa do pecado de toda a humanidade, por causa do ódio e da incredulidade dos homens. O ponto principal de toda a crucificação se deu porque os judeus recusavam aceitar que Cristo é Deus, que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. E quantos ainda hoje têm rejeitado esta verdade? Quantas religiões repudiam a Cristo por ele ser Deus? Quantas heresias foram combatidas ao longo de toda a história da Igreja porque atacavam Cristo em sua plena humanidade e em sua plena divindade? E qual é a reação de ateus, agnósticos, religiosos legalistas, teólogos liberais, escarnecedores e hedonistas ao ouvir essa verdade?
Assim como o sacerdote, eles rasgam as suas vestes, demonstrando horror, cospem na face de Cristo e o espancam, como fizeram aqueles que acompanhavam o julgamento. Quantos têm manifestado seu desprezo pelo Senhor quando repudiam essa preciosa verdade a respeito de seu ser? Contudo, Cristo permaneceu inabalável em sua postura, confiança e obediência ao Pai. Ele afirmou a sua glorificação depois de todo aquele momento de escuridão e a sua segunda vinda, quando toda a terra o contemplará em sua glória e majestade. Pois disse, e todos verão o Cordeiro vindo nas nuvens. O Cordeiro de Deus, que conforme disse o profeta Isaías, foi levado mudo perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca diante das palavras de perjúrio, blasfema e de ódio proferidas por aqueles que o acusaram. Ao ouvir este relato, talvez você se encha de raiva e indignação pelo que fizeram com o santo inocente de Deus. Que julgamento injusto e ilegal é esse que fizeram com o Senhor? Contudo, quantas vezes não nos unimos à voz daqueles que se lançam contra o Senhor, contra o Cordeiro de Deus? Quantas vezes nosso coração tem manifestado pecaminosamente pensamentos, palavras e atitudes que ferem a Cristo, o levando para a cruz? Se hoje podemos amar a Jesus, sentir indignação quando ouvimos aquilo que fizeram com Ele, é porque Ele nos transformou. Mudou nossa natureza vil e pela sua graça nos tem santificado para amá-lo verdadeiramente. Esse episódio do julgamento de Jesus pelos judeus encerra este extenso relato do capítulo 14. Joel Bick, comentando este capítulo na Bíblia de Estudo Herança Reformada, publicada pela editora Cultura Cristã, nos diz que Cristo aparece neste capítulo como um Senhor soberano, caminhando propositadamente para a sua morte da forma exata como havia sido planejado e revelado na Bíblia. Ele sabia que iria ressuscitar para governar sobre todo o mundo como o prometido Rei dos Reis. Contudo, ele aparece também como servo submisso, cambaleando sob o peso de seu fardo, mas orando a seu Pai, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Sua obediência é tudo para os crentes, porque ele foi até a cruz como o nosso fiador perfeito, pagando nossas dívidas e bebendo o terrível cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. Assim, na Santa Ceia, ele se apresenta como o Salvador amoroso, que deu seu corpo em sacrifício e traz os pecadores a uma aliança graciosa com Deus. Este capítulo nos revela que Jesus é infinitamente digno de nossa confiança e do nosso amor. Como você tem demonstrado seu amor pelo Senhor ao ouvir esses relatos? Como você tem expressado seu amor e sua confiança no Senhor nesses dias de pandemia e confinamento? Que tal fazer isso orando a Ele, pedindo que o ajude a confiar e cultuando a Cristo em seu culto doméstico com sua família? Lembre-se, o nosso amor e confiança são expressos por meio de nossas atitudes, palavras e pensamentos. Que Deus assim o abençoe.